Boa noite, canal aberto hoje entrando no ar com 4 dos maiores jornalistas do Vale dos Sinos, num programa totalmente sem pauta, já que é um programa que vai ser conduzido por um mediador, mas que antes, nos bastidores aqui, eles já estavam numa conversa animada sobre futebol, que é uma praia aí que todo mundo de certa forma atua, né? Então eu tenho aqui comigo hoje o nosso decano Aurélio Decker, o nosso colunista do Jornal NH, Grupo Editorial Sinos, João Ávila, o nosso também colunista Martin Behrendt, cujo site é um site, se não o site mais acessado sobre assuntos de política aqui do município, e o meu amigo Geraldo Halber, que vem também dar a sua tremenda contribuição aí para esse programa. E eu já inicio na ponta de cá, perguntando para o Geraldo. É a primeira vez que tu participa do programa aqui, de programas aqui? Tu já participou do Estação Hamburgo? Não, a primeira vez que eu participo do programa. Agradeço a oportunidade, dando boa noite aos telespectadores e dizendo que na próxima você vai uma segunda vez, essa escada aí está fora. Nós temos um problema aqui de acessibilidade que vai ser resolvido aqui a partir da inauguração da parte da... Eu vi lá embaixo, mas não te preocupe que não é uma exclusividade de vocês. Tu não encontra em Novo Hamburgo 5 restaurantes que têm acesso a cadeirante. Só isso. Isso é uma questão de lei municipal também, né? É uma legislação que precisa ser cumprida. A lei municipal foi feita para não ser cumprida. Para não ser cumprida, né? Então, fica o registro aqui do nosso amigo Geraldão. Martin Behrendt, como é que está? Tudo bom, bem? Fernando? Boa noite aos telespectadores, pessoal que acompanha pela internet, boa noite à turma aqui da comunicação. E fazia tempo que eu não vinha, né? Que às vezes eu falo algumas coisas, aí os caras acham, não, vamos deixar o Martin sem vir tempo, aí ele se acalma, né? Alguma coisa assim. Mas sempre uma alegria poder estar aqui e fazer um pouco de... trocar ideias, né? Que é o que a programação que da Vale TV permite, né? Através dos seus programas, aí tem um leque bem bacana de programas desde a área cultural, esportiva, cotidiano, automobilístico, né? Então, sempre que o Rodrigo... Aliás, fazer aqui tu disse que é um dos maiores, né? Mas está faltando o Rodrigo Steffen aqui, né? Com certeza, eu coloquei 4 dentre os maiores. Dentre os maiores jornalistas. Tem o Deja, né? Exatamente. Senão os caras vão ficar... Alex, depois ficam tudo mordido aqui. O Fernando esqueceu. Não, mas que na realidade, assim, o DG também seria convidado para esse programa, né? Porque se a gente fosse fazer um programa assim, com os jornalistas que tem, enfim, penetração aqui no público da região do Vale dos Sinos, a gente teria que convidar muito mais gente, né? Mas dessa vez foram selecionados os 4, até por indicação minha lá, fui eu que fiz a proposta, né? Tem algumas pautas aqui que geralmente é a produção do programa, mas algumas porque hoje com a questão da comunicação, com a questão das redes sociais, né? O Martin Behrendt é um jornalista que nos mantém informados, para quem segue ele, para quem inclusive está no grupo de WhatsApp, né, do jornalista Martin Behrendt. Ali a gente tem as notícias então fresquinhas, né, os furos de reportagem, e foi através do WhatsApp que eu vi ali a notícia sobre a prisão do vereador Fernandinho, que agora, a partir de um habeas corpus, ele retornou, né, a sua cadeira, o seu assento na Câmara de Vereadores aqui do município. João, como é que repercutiu? Como é que vocês souberam disso? Né? Porque também, logo depois do Martin, eu não sei se nessa ordem, mas saiu logo no jornal NH Online, né? Já saiu a notícia ali. Boa noite, Fernando. Queria agradecer a oportunidade aqui. Boa noite, Geraldo, Martin, o meu grande colega Aurélio Decker, aqui há alguns anos já surfando junto nessa praia. A internet hoje ela é muito dinâmica. Esse meio de comunicação é muito dinâmico. E tu pode ter visto num site, num WhatsApp, num Twitter agora e o outro é largado ao mesmo tempo. Não sei exatamente qual foi a ordem de divulgação inicial, mas naquela manhã
Por uma coincidência, eu estava na Rádio ABC, participando do programa Ponto e Contraponto, que tinha a visita do prefeito interino de Ivoti, o Satoshi Suzuki, quando eu recebo a informação de dentro, né, de dentro da operação, certo? Uma fonte de dentro da operação acabou me dizendo, vão atrás que está acontecendo tal coisa, que era a prisão do vereador. E ali foi só uma questão de 1 ou 2 ligações para confirmar, e a gente colocou no ar, na Rádio ABC. Isso era mais ou menos 8h30, 25 para as 9 da manhã, quando a gente colocou no ar a informação. Então, a coisa funciona assim. Hoje em dia, as redes sociais elas possibilitam muito a agilidade da informação. Só que entre tu ter uma informação que tu viu no Twitter e tu confirmar ela, tem uma diferença. Sim. Né? A diferença, será que aquela informação que fulano, beltrano colocou, ela é verdadeira? Sim. Né? Então é isso que a gente precisa filtrar. Mas a questão do primeiro, segundo, não importa. O que importa é a qualidade da informação que a gente largou naquela manhã e a qualidade da informação que foi trabalhada durante os próximos dias, que foi a confirmação de uma operação policial que levou à prisão de um cidadão público de Novo Hamburgo. Até porque essa pressa da informação muitas vezes cai numa barrigada, né? Cai numa notícia lá que não foi verdadeira, numa má interpretação, às vezes, do profissional, ou até porque o jornalista não pode se pautar para o boato, né, meu amigo Aurélio Decker? A princípio, tu tem que ter uma... E como é que se tem essa segurança, tu que é jornalista já há muitos anos, como é que se tem essa segurança de essa informação vir de maneira fidedigna, né? Como é que se dá isso? Como é que tu tem certeza? Agora eu vou dar e é certo. Boa noite, telespectadores da nossa cidade, da nossa região. Boa noite, João, querido colega do NH, Grupo Sinos, Marco, que está comandando, Fernando, que está comandando o programa, Martin, um abraço, meu irmão Geraldo. Somos todos colegas de profissão, somos colegas do Grupo Sinos, todos, né? Tivemos agora o Martin, nesse momento não está, mas esse entra e sai lá é bastante comum. Então, como é que se faz isso? Se policiando, meu. Não há nenhuma garantia de certeza de fonte. Notícia não verdadeira não é notícia, isso é uma informação equivocada, porque não é notícia. Hoje os sites, as redes sociais estão cheias de chute. E mais do que nunca as pessoas que acham que o jornalismo está acabando, agora é que ele está importante, porque agora as pessoas sabem. Vai checar uma informação. Sai uma notícia, morreu o prefeito de Novo Hamburgo, e aí, tu vai fazer o quê? Tu vai acreditar ou tu vai ir atrás de quem? Aqui, de nós, 4 aqui, por exemplo, 5 até. A gente vai checar para ver se é verdade. Ou tu vai sair espalhando para todo mundo sem ter certeza do que aconteceu. Então, tu pergunta como fazer. Pois é, aí é que está. O João também tocou nesse assunto. Tem o tempo da descoberta do fato e tem o tempo da checagem. E muitas vezes a gente deixa de publicar um assunto importante porque a gente demorou para checar. Posso fazer uma Então, agora, se tu é um chutador, se tu é um boateiro, e na rede social é o que não falta, tu pode fazer o que tu bem entender. Tu diz o que tu quer e pronto. Se não for verdade, tu diz, pois é, tu vê, não era verdade. Pronto, ficou por isso. Tu não tem a menor responsabilidade. Tu não estás jogando a tua carreira, a tua credibilidade, nada. Tu diz que alguém te assoprou errado e pronto. Então, notícia, quando é notícia é porque aconteceu. Só um parênteses em relação a esse comentário do que eu fiz entre a primeira informação e a divulgação, que nesse hiato que teve, a gente fez o contato com o delegado, pela Rádio ABC, e colocamos o delegado no ar confirmando a prisão. Ou seja, daí foi a primeira informação oficial, o delegado, o Rodrigo Zucco, se me fala a memória, o Zucco de São Leopoldo, confirmando a prisão. Então, é isso que tu precisa ter essa certeza, tu precisa saber, primeiro, filtrar, né? Mesmo a fonte sendo confiável, tu não pode simplesmente largar aquela informação sem tu primeiro ter uma segunda, a contraprova, digamos assim. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Com certeza. Geraldão, eu sou um fã teu. Eu não sei se tu sabia. Sabia que te amo. Não sei se faz diferença também, né? Pô, tem um fã. Mas assim, uma coisa que eu gosto muito quando tu escreve são os teus prognósticos. Sabe? Eu dou uma acompanhada ali, muita coisa dá certo. Muita coisa assim, muita coisa que tu escreve é uma coisa que a gente já espera. Mas a coragem de ter alguém que vai lá e escreve, sabe como tu faz, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. A fonte das tuas informações, ela vem muito do Lunabar?
Vem. Vem do Lula. Porque é um... Vem por telefone também, né? Mas é um ponto tradicional ali da política. Para mim, o Lelo também é freguês, lá por sinal me deve um cafezinho, mas se ele paga. Isso é mentira, isso não é uma notícia verdadeira. Então, eu estava dizendo assim que o Luna é uma fonte que reúne bastante gente. Tem 3 tipos de mesa lá dentro. Uma mesa política, outra mesa do lado da velha arada, do Júlio Weissheimer, que está por aí, biquinhos, e outra lá dentro, mas sempre se espalha e chega no cara. Uma notícia chega. Mas eu quero dizer uma coisa sobre a notícia que estava dando aqui. Como está fácil fazer jornalismo, desculpa os colegas mais novos hoje. Eu trabalhei no Jornal NH, trabalhei no setor de polícia também, e para nós dar uma notícia, uma morte, uma prisão, tinha que ser fulano João dos Anzóis preso, residente na rua X, tá, bairro Canudos. Hoje em dia, o pessoal assim, foi preso assaltante com 150 quilos de maconha e só. Não diz o nome, não diz o local, nem nada. E uma das coisas assim que eu combato, e até escrevi isso no jornal, no Tribuna da Cidade, sexta-feira, no caso da prisão do Fernandinho. Tinha 2 matérias, a página dividida ao meio. Numa estava assim, Fernandinho, Emerson Fernando Lourenço, preso, no local tal, na vila tal, Jardim Mauá, tal. Foto de frente. Do lado estava assim, preso no bairro Roselândia, me parece, um cara que tem assalto, estupro, traficante, assassino e não sei o que mais. Não tem o nome e a foto de costa. Foto de costas. Então, hoje em dia, eu acho que está muito fácil fazer jornalismo. E o prognóstico, que tu te referiu, tu ter e ter ao mesmo tempo ter uma confirmação, como isso o João Ávila já disse aqui, o Lelo também disse. Normalmente a gente disseca, mas normalmente acerta. Quando eu botei que se o Novo Hamburgo ficasse campeão no domingo, na terça-feira iria fechar o futebol, isso saiu na sexta. E que o presidente, o Maneca, o presidente que, de fato, o Chacrinhão, o primeiro, como é que se chama? É um presidente executivo, o Juarez, que o Novo Hamburgo, em terça-feira, anunciaria uma dívida superior a 3 milhões. Até o título foi campeão, mas devendo 3 milhões. É uma informação que veio de gente que lá de dentro, que confere. E raramente tu erra, porque quando tu seca o assunto, tu vai até o fundo para saber se aquilo está certo. Acho que o Lelo concorda, mais ou menos assim. Claro que tu erra porque às vezes volta atrás. O pessoal volta atrás. Olha, eu pensei... Mas é questão da política. Tá certa a é filiação. demais. O próprio cara que vai se filiar lá no partido tal, vai sair do partido tal, se filiou. Não, já está certo, tudo certo. Aí tu vai lá. Nós temos um candidato a deputado aqui fazendo campanha em tudo que é cidade aqui. Sim. E não é de Novo Hamburgo. Ele sábado sexta de noite teve uma janta no Travessão, sábado de noite, não me lembro aonde, aqui em Sapiranga, domingo, o Lúcio me chamou a atenção, falando e tal, e ele é de fora. Então nós reclamamos que o nosso candidato não faz voto. E um candidato local, no outro fim de semana retrasado, ele estava no Rock in Rio, e esse fim de semana ele estava jogando roleta, estava no Uruguai, passeando no Uruguai e no cassino. Aí depois nós se queixamos que o pessoal não prestigia o eleitor de Novo Hamburgo. Martin, tem uma notícia dessa de alguém que estava certo que ia se filiar em algum partido? Tem uma parecida, mas duas coisas que falaram, né, de checar. Nós tivemos aí o caso da agressão do taxista aqui na estação rodoviária, e foi para o hospital municipal, estado grave, e começou a boataria. E uma pessoa inclusive foi candidata a cargo executivo, queria estar na linha de frente do município de Novo Hamburgo, botou lá no seu Facebook, o taxista morreu. E eu dei print, porque ele não tinha morrido. E porque estava todo mundo... E olha o grau de responsabilidade, olha. A pessoa queria estar no executivo, a pessoa... E ela foi lá, com total responsabilidade, anunciou a morte do taxista. E o taxista não morreu. Depois ele ficou torcendo porque ela morreu. Não, e eu dei print, até guardei, porque eu até fiz uma matéria no dia seguinte. Né? E aí que vem a grande diferença que o Lelo falou do jornalismo. O jornalista vai atrás e checa. O cara que está na frente do computador palpita qualquer coisa, depois vai lá e apaga. E sobre essa de notícia, aconteceu agora na eleição do PDT. Quando tinha inicialmente 2 chapas, né? O Geraldo e o João acompanhavam, era o Gilson... O Gilson T, o Antônio Lucas e o Marquinhos Ratzenberger disse, não, que eu vou ser independente, que eu vou ser.
E aí ele me procurou para fazer uma reportagem. Falei, Marquinhos, cara, falta 40 dias. Dá muita reviravolta, cara. Eu não quero te anunciar, porque depois tu vai mudar. Fiz a mesma coisa comigo. E aí eu vou... Sobre esse episódio, desculpa, sobre esse episódio do Marquinhos, quando ele veio se apresentar, eu anunciei que ele estava se apresentando e dizendo que ele ia desistir na última hora e apoiar o Lucas. Pois é. E ele me garantiu, Fernando, olho no olho, nós do Martin pode escrever que esse ano eu vou ser a terceira via, e me argumentou. O que aconteceu na véspera? Ele se aliou com o Antônio Lucas. Então, é isso que o Geraldo fala. Tu faz um prognóstico porque o cara deu a palavra dele. Só que o cara foi o primeiro a... Não, o Marquinhos já passou uns 20 cachorros em mim. Não vou mais. Não. E de todas essas histórias, assim, tu citou lá a questão, por exemplo, do criminoso lá, né? Do cara que... O Lelo, nós trabalhamos juntos. Lá naquele tempo, o pessoal morto, foto, correto? Sim, era questão de honra. Não aparecia com foto, porque eu ficava muito bravo. Notícia sem foto, eu pingava sangue. Nós tiramos foto de carteira de identidade, de carteira de trabalho, e dava o nome também. O nome era sagrado. Quando a polícia não dava o nome, a gente publicava. Por que a polícia não quer dar o nome? Então, escondendo o quê? Era assim. Agora, ser polícia em Hamburgo é uma barbada. Um sábado de noite em Sapiranga, o cara foi preso com um monte de droga lá em Sapiranga de maconha, eu e tu trabalhamos no caso lá, e o delegado Garcês, me lembro do nome, diz ele, eu não posso dizer o nome, então eu digo, vou botar aqui o teu nome, vou botar o teu nome, que tu... Aí ele disse, não, peraí, aí deu o nome, porque hoje em dia está tão fácil fazer matéria de polícia e está tão ruim de ler, que eu... Não. A coisa está assim, um supermercado de Novo Hamburgo foi assaltado ontem à tarde, 16 horas, um supermercado, tem vários, aí tu fica pensando que são todos, ou qual será. E uma senhora de 40 anos foi entrar no carro, papapá, não tem o nome dela. E também ele foi assaltado e a polícia deteve o assaltante, mas também não tem o nome. Não. Então eu posso fazer 10 notícias agora, eu vou me sentar aqui e vou fazer uma notícia, porque isso não informa nada para a pessoa que vai ler. Sim. Eu não sei por quem é que inventou que agora não se bota mais nome de pessoas. Os jornais, de modo geral, estão com o departamento jurídico dentro das redações. Agora tem que falar com o advogado não sei o quê, tem que falar com o advogado não sei o quê. É uma precaução das empresas jornalísticas, porque já aconteceram muitos casos de pagar dano moral para bandido. Sim. O Aurélio foi preso porque ele é assaltante e traficante. Tá. Eu fui condenado por ser assaltante e fui absolvido por ser traficante. Dano moral contra o jornal. Mas isso não valeu para o Fernandinho, né, Léo? Então, é preciso ter alguma cautela. Agora, do jeito que está, não. Eu fico doido com essa história de não botar nome. A polícia não quis revelar o nome. O juiz mandou prender. O juiz, então, ele estava convencido que tinha que prender o juiz. No tempo que nós botávamos o menor, nós botávamos as iniciais. A, C, V, lá sei eu, mas botava as iniciais para não confundir, porque é muito fácil. Daqui a pouco diz assim, um jornalista deu um golpe. Pode ter sido o Lelo, o João, o Martin, eu, o Dejair, qualquer um. Bom, então, ao menos dá a dica. Bota lá AD, né? Aí não confunde com GH, né? Essa é a situação que se criou, e por isso que a notícia de polícia hoje em dia perdeu totalmente a credibilidade. Agora, tem um dado nesse mapeamento que foi realizado pelo Grupo Editorial Sinos, o mapa da criminalidade aqui do município, e aí um dado curioso é o seguinte, que os bairros que muitas vezes são tidos como mais violentos, ou que tem, né, são os que têm pelo menos menos assalto a pedestre. São os dois bairros que esse cara não vão na delegacia registrar? Bom, a Vila Dil e a Roselândia. Né? Mas aí tem a história da Santo Afonso, por exemplo, que tem 200 ocorrências. Tu tem 2 ocorrências na Vila Dil, pelo menos nesse mapeamento que foi apresentado. Fernando tem. Pessoal de Vila. No bairro Roselândia. O pessoal do centro vai registrar que é perto. Normalmente tem carro. O pessoal que mora lá no Kefas, no Vila Dil, como tu falaste, no fundo de Canoas, ele foi roubado. Uma coisa de noite, levaram o celular e a carteira dele. Tu acha que o cara vai pegar um ônibus ou um táxi, um mototáxi para ir até a DP, fazer o registro e voltar depois? Aí ele gastou mais que vale o celular, conforme. Pode ser, mas a colocação que se faz é a seguinte, ó. Eu sou professor no município de Alvorada. E a escola, de acordo com a diretora, fica numa região que tem 3 bocas de fumo na frente da escola, perto da escola. Isso é a diretora falando. Não vou falar o nome da escola, nem enfim.
A escola é extremamente bem... Notícia incompleta, né? Agora Agora vamos botar o nome, agora vamos botar o não nome. pode. Mas assim, mas às vezes não, primeiro o estigma, né? Alvorada, né? Que é uma cidade que tem relatos aí, que tem grandes índices de criminalidade, tá? O que acontece com essa escola em particular? Ela tem não é um acordo, mas ela tem um respeito com o entorno. Então, Contrato com os bandidos. até porque muito filho de traficante, vamos falar o português, estuda na escola. O traficante não vai querer que o filho dele continue o caminho dele, vai querer um outro caminho. É uma escola em que a participação das famílias é uma coisa impressionante. Teve entrega de avaliação agora, sábado atrasado, né? As famílias participando, muito pai, muito homem participando. Né, eu já estou nessa área há algum tempo, é difícil tu ver pai, mas tu vai mais mãe em escola, né? Lá 4, 5 pais, lá, então foi um ponto muito positivo. O que eu quero dizer, né, em relação à Vila Dil e à Roselândia, será que se tem essa criminalidade que muitas vezes as estatísticas apontam, será que ali não existe um acordo entre eles? Não, aqui tu não vai assaltar, aqui tu não vai, tu quer assaltar, vai assaltar no outro bairro, até pela própria comunidade ali, e nem estou dizendo que é traficante que está, né? Mas será que existe isso? Não? É uma pergunta agora que me ocorreu, porque... Eu acho que existe. Acho que o Geraldo matou a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas grande parte das pessoas não registra por vários motivos. Primeiro, para não se deslocar até a delegacia. Segundo, vai registrar para quê? Sim. Qual é a solução que vão dar para o problema? Vou dar um exemplo da minha esposa. Minha esposa foi assaltada dias atrás, caminhando próximo ao Parcão em Hamburgo Velho, certo? Assaltaram, levaram um aparelho que eu estava escutando música, o cara achou que era celular, mas não era um aparelhozinho iPod, acabaram levando. E ela volta para casa e eu pensei, tu vai registrar a ocorrência? Ela olhou para mim, para quê? Ficar na estatística? Ou seja, isso acaba virando estatística de alguma forma. E 2 horas de fila, né? Não, e outra, né? Se tu vai lá registrar, tu fica 4 horas. Atendimento cortês, né? Que é... Oi, é o próximo. É assim. Não, e é aquela mesma história. É a mesma situação assim, ó, se tu for testemunha de um crime e for lá para a delegacia para prestar depoimento, o ladrão sai de lá antes do que tu. Sim. A assessoria de imprensa também, as coisas assim, eu às vezes fico abismado. Quinta-feira passada caiu pela 180ª, 86ª vez o muro lá da prefeitura que dá para a rua Sapiranga. O barranco. Assessoria... Caiu o barranco de novo? Caiu de novo. Aí não mandaram nada. Mas foi Aí só eu mandei um e-mail. agora, né? E só tem uma saída. Quem vai na prefeitura tem que sair por ali, correto? Eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa perguntando: caiu o muro de novo? Disseram, nós vamos averiguar. Isso quinta-feira, até agora não foi respondido. Quando saí de casa, 1 hora não tinha sido respondido. Então, nós não podemos fazer, ir atrás exatamente da assessoria de imprensa. Vocês acham que a assessoria de imprensa do Esporte Clube Novo Hamburgo um dia vai divulgar que está atrasado 2 meses de salário, 1 mês, ou algum problema lá dentro? Então, a polícia, mais ou menos, também. Então, não adianta tu chegar no delegado, eu era repórter, que não adiantava chegar no delegado, tudo bem por aí, o delegado, tudo bem. Então, tá, tchau, obrigado, estou indo embora. Não houve, essa noite não houve nenhum registro. Não quer dizer que não houve nenhum assalto, nenhum roubo, nenhum furto, nem nada. Sim. Não quer dizer isso. Eu uma vez estava saindo da rua Mariana de Matos, no tempo que o CDL era na Mariana de Matos, e um cara botou uma coisa nas minhas costas, que eu até acho que foi o dedo, mas eu não estava a fim de averiguar se era o dedo ou não, né? E o cara tomou R$300, uma coisa assim, que eu tiro no bolso. Tu acha que eu fui registrar R$300? O meu filho foi assaltado também, o Douglas, quando era pequenininho, com o dinheiro de uma rifa. Eu estou dizendo casos meus de família que não foram registrados. Foi assaltado ali perto da Câmara de Vereadores e levaram o dinheiro de uma rifa de escola. Não foi registrado o índice. Contar esse índice de crime. Eu tive um caso agora recente, que foi agora, alguns dias, de uma médica que foi assaltada no bairro Boa Vista. Ela disse assim, ó, eu quero que essa história seja contada para que as pessoas saibam o risco que tem, mas não quero meu nome aparecer. Então eu respeitei ali, até porque eu acabei publicando, dei a descrição, que é da médica, a idade, o bairro onde ela morava, a rua, mas ela tinha o temor, assim, mas ela queria que o seu caso, né, virasse notícia para que as pessoas soubessem que a criminalidade está aí. Não é o ideal, concordo, não é o ideal, porque aí tu tá jogando, tu pode estar, né, jogando a credibilidade da tua notícia, né? Claro que tu tem como... Eu tentei contornar, nesse caso específico, né, dando todos os outros subsídios para
para tentar mostrar que não, que foi um fato real, que aconteceu, para depois conseguir imagens dos assaltantes e tal. Mas aí tu entra nessa outra questão que é também um direito, vamos dizer, constitucional, mas aí não é do bandido, né? É da fonte. A fonte, olha, eu vou te dar essa notícia, mas tu, pelo amor de Deus. Sim. Mas aí é uma outra relação que não é a do bandido, né? Não é o autor. Que é o caso do estupro, que é o caso do sequestro, que não pode publicar. Não Suicídio, deve, suicídio, a gente porque também. a publicação vai causar um dano maior do que o fato em si. Sim, isso cria se alastra, né? Portanto, chega tão longe. Né? Agora nós também temos que fazer a meia-culpa numa coisa, nós todos. Nós estamos tão valentes em criticar a polícia, brigada militar e vereador, alguma coisa, mas nós somos tão medrosos em criticar o poder judiciário, né? Dificilmente tu ouve uma corneta em cima de juiz vendendo sentença, e nós estamos cheios disso aqui no Brasil. Todo domingo de noite, fantástico, dá um Ministério Público também. Nós estamos, o Ministério Público temos um integrante que responde processos também. Sim. Então, essa valentia do jornalismo, e eu me incluo nela também, ela faz que não faz um bem, faz um mal, porque nós tivemos uma pesquisa feita, publicada, não me lembro onde é que eu vi isso aqui, onde órgão de confiança, que sempre o judiciário era o primeiro. No meu tempo de guri, nossa senhora, o juiz, o homem da capa preta e o promotor eram os deuses, né? Eles apareceram em 6º lugar. Bombeiro, brigada militar, polícia militar, no caso, não me lembro quem mais. O judiciário ficou em 6º lugar. Agora, porque... isso também por causa do jornalismo, né? Por exemplo, ontem estava dando a matéria aquela da juíza que anos atrás colocou uma menina, uma adolescente, numa cela com 20 presos lá no Pará. Então fizeram toda uma cobertura em cima daquele descalabro ali, né? Que é uma coisa que não se justifica, né? O juiz que não absolveu, deu liberdade para o sujeito que já colou no pescoço da mulher. Pelo amor de Deus. Ele virou notícia nacional, o cara está liquidado, ele virou notícia, a imprensa notícia. Mas a pergunta que se faz, agora, como é que o fatos juiz... são mais raros, Sim. Evidentemente são mais raros. Eu não me lembro que no Novo Hamburgo, recentemente, que algum juiz tenha vendido uma sentença, que o promotor tenha denunciado. Para quem noticiar, eu faço qualquer notícia contra o judiciário, desde que exista. Não, aqui no Hamburgo, que a gente não sabe, porque se tiver, não sei se foi divulgado, mas uma coisa que chama atenção muito. O João Ávila disse há pouco que vai dar uma queixa, o cara prende o cara sai antes. O delegado sabe que o juiz não vai dar por aquilo ali. E aí eu não vou culpar totalmente o juiz. Não tem presídio. Nós temos um presídio em Canoas com 20 caras ocupando uma vaga para 400 e poucos, porque não tem fogão para fazer comida para o preso. Ao menos foi dado, eu vi uma matéria na TV esses dias. Então, nós temos que ser um pouco coerentes também. Acusar sempre, a polícia soltou, isso mais feio. Pô, a polícia soltou logo. Ou a polícia prende, a justiça solta, é isso que se fala, né? A lei também é assim. O voto, o voto da ministra Carmen Lúcia, no caso do Aécio Neves, olha, me considerei o maior pateta do mundo. Eles discutiram 1h30 depois, eu assisti tudo. Talvez o único que assistiu aqui no Hamburgo fui eu. A justificativa de voto, todos debateram o que ela quis dizer com o voto dela. Conclusão que chegaram à seguinte conclusão, que não chegaram a nenhuma conclusão. Mas o efeito foi, né? Bom, ela chegou a uma conclusão. Sim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, então. Desculpe, a terminologia é do juridiquês, né, que a gente não compreende. Eu me lembro do julgamento aquele jornalista famoso que foi morto. Flávio Daut. José Antônio Daut. Um desembargador falou, eu não entendi nada, mas eu concordei com ele. Tá certo, o cara tem que ser condenado. Quando o outro falou, eu também não entendi, mas eu concordei. Tem que ser absolvido. É impressionante. Quando tu lê no NH, o excelentíssimo senhor juiz, papapá, que informa que o Aurélio Decker tem que dar provimento à causa, tem que entrar com agravo de instrumento. O cara está falando de mim e eu não sei o que é. É um instrumento, tocar o violãozinho, amigo. Nós concordamos com isso. Nós temos que fazer pressão, a imprensa tem que fazer pressão. Não precisa botar mais. O excelentíssimo senhor doutor juiz. Para que isso tudo? Até porque, pago, isso custa caro. Até porque isso mudou. Isso a gente vai conversar no segundo bloco, então isso aí também mudou. Com o novo CPC mudou o endereçamento. Mas a gente conversa no segundo bloco, que agora a gente vai abrir um espaço para os nossos apoiadores culturais. Só um minutinho, a gente já volta.